Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, mais uma vez é uma grata satisfação estar com os irmãos para juntos aprendermos da palavra do Senhor Deus. Nos acercamos da palavra de Deus nesta oportunidade, a lição de número 4 da revista da Escola Bíblica dos Jovens, a lição de número 4, que traz por título A Presença de Deus no Deserto. É o assunto da nossa aula de hoje e nós vamos discorrer a respeito disso. O texto do dia é de suma importância que os irmãos guardem bem. Diz a palavra do Senhor Deus: ou quando a nuvem sobre o tabernáculo se detinha 2 dias, ou 1 mês, ou 1 ano, ficando sobre ele, então os filhos de Israel se alojavam e não partiam, e alçando-se, ela partiam. De acordo com Números, capítulo 9, verso 22. E nós vamos tratar desse assunto hoje para que os irmãos tenham aí mais facilidade em ministrar esta aula dos jovens. O assunto que nós vamos falar é a presença, a gloriosa presença, a Shekinah de Deus no deserto. Mas antes, vamos fazer um preâmbulo, entender que a nossa lição precisa ter cabeça, corpo e membros. E para começar a nossa aula, eu quero elucidar aos irmãos o livro em apreço, Números, que é o estudo desse trimestre. Números no hebraico é Midbar. No texto original, Midbar quer dizer no deserto. Porque a palavra deserto no texto original é Midbar. É Dibar, melhor dizendo. Midbar é no deserto. Essa palavra tem a sua origem no verbo dabar. E esta palavra, ela conota, reporta, remete para os caravaneiros, os pastores que falavam com o rebanho ou com as caravanas durante o percurso da travessia do deserto. Então, ela, no sentido original, mostra, o livro de Números, que é o nosso estudo, mostra que essa palavra tem o sentido de ensinar, educar, de conduzir, de apacentar. Isso é o texto original. Para a versão, na tradução da Septuaginta, isso é a versão do hebraico original para o grego, ela recebeu o nome de Números, porque é feito a contagem, o censo do povo de Israel. Daí recebeu, então, esse nome de Números. Mas no original, a palavra usada para identificar esse livro de Moisés é no deserto. E nós vamos mostrar como Deus se manifestou ao povo no deserto e como o povo, entre aspas, obedecia à voz de Deus, obedecia ao mover da nuvem e da coluna de fogo. Explicar também, dentro da lição da Escola Bíblica Dominical, como foi o início da caminhada no deserto, como se deu o primeiro pecado do povo ali, e compreender como Moisés ele orientou a escolher 70 cooperadores. Mas antes vamos falar a respeito aqui da nuvem e a coluna de fogo, que era a presença contínua do Senhor Deus em meio à nação de Israel. O povo entendia perfeitamente que se tratava de uma manifestação divina, uma teofania, a nuvem de dia. Parece uma utopia, uma nuvem que não se move, uma nuvem que o vento não leva, uma nuvem estacionada, uma nuvem parada. Os irmãos sabem que saíram do Egito mais de 6 milhões de pessoas, aproximadamente. Era muita gente. Então, essa nuvem era uma dimensão muito grande. E ela era quem mantinha no deserto o refrigério. Assim como Deus é o nosso refrigério em tempos de ardente prova, no deserto a nuvem cobria a nação de Israel
do calor causticante do deserto. Naquela região do Oriente, em alguns lugares do deserto, chega até 70 graus de temperatura. É muito sufocante o calor. Se não fosse a presença de Deus através da nuvem, muitos do povo morreriam, principalmente crianças e velhos e animais, por causa do calor que é muito grande. E há um paradoxo no deserto. Enquanto que de dia é muito calor, à noite se faz muito frio. Em algumas regiões do deserto, se faz um frio extremo, que chega até abaixo de zero. Por isso, a coluna de fogo. Por 40 anos, a presença de Deus era notória no meio da congregação de Israel. Durante o dia, a nuvem estacionada, como um protetor solar, como um guarda-chuva natural, ou melhor, um guarda-sol natural que protegia contra a ação dos raios do sol. Mantinha ali o arraial dos hebreus numa temperatura amena. Nós vemos isso, o cuidado de Deus com o seu povo. Nós vemos isso, o cuidado que Deus tinha em guardar a integridade física da nação de Israel. O outro cuidado era à noite. De noite, a nuvem que outrora, durante o dia, estava mantendo a temperatura amena, à noite ela se inflamava. À noite ela virava o que a Bíblia diz como coluna de fogo e aquecia o povo no deserto. Eu penso que devia ser uma coisa espetacular. Uma nuvem que não se movia e que mantinha o povo abrigado do sol. E à noite, contra as intempéries do tempo, a nuvem, como que de fogo, cobria a nação de Israel, aquecendo os israelitas. Era o cuidado de Deus, o sustento de Deus. Era a manifestação do próprio Deus, nos zelando pelo cuidado, pela integridade da nação de Israel. E essa nuvem, ela ditava a maneira como o povo de Israel devia se locomover. Se a nuvem movesse, o povo tinha que sair de onde estava, levantar o acampamento e ir se proteger, se abrigar debaixo da nuvem. E não era algo previsível, havia uma imprevisibilidade. A nuvem mudava de lugar, levantava seu acampamento. E isso, conforme lemos no texto do dia, esta nuvem poderia demorar 2 dias, 1 mês, 1 ano. Enquanto a nuvem estivesse estacionada, a nação de Israel estava abrigada debaixo da proteção da nuvem do Senhor. Não tinha como prever, era sem previsão. O Senhor movia a nuvem e o povo ia sob a proteção do Senhor. Sem entender, eles obedeciam o cuidado de Deus. O que não dava era para ficar lá no deserto, debaixo do sol forte. É bem assim, parecido com a igreja nos dias atuais. O Senhor Deus é o Deus que guarda, é o Deus que protege, é o Deus que nos conduz por caminhos que muitas vezes nós não queremos passar. Mas Deus sabe o que é melhor para nós. Ele é quem nos conduz, como um bom pastor, nos conduz em segurança pelos perigos do deserto dessa vida. De dia ou de noite, quem nos guarda é o Senhor. E o que é interessante, que a lição até traz aqui para nós como subtítulo, que era uma obediência voluntária. Ninguém era obrigado a se abrigar debaixo da nuvem. Ninguém estava preso à nuvem, de forma que quando a nuvem se movesse, alguém era arrastado junto com ela. Não, não, não. Havia o livre-arbítrio, como há também nos dias atuais. Ninguém é obrigado a seguir a Cristo. Ninguém é obrigado a estar abrigado na pessoa bendita de Jesus. É uma disposição. Nós queremos fazer isso. É um ato voluntário, é uma obediência voluntária.
Nós nos dedicamos a assim fazer porque sabemos que essa é a melhor escolha. E a nação de Israel estava sob essa condição também. Deus estava como que treinando aquele povo a lhe obedecer. Porque, imaginem os irmãos, montava-se o acampamento. A tribo de Levi, os gersonitas, os coatitas, os meraritas, eram quem estavam responsáveis em montar e desmontar o tabernáculo, o templo móvel que estava no deserto acompanhando o povo também. Devia ser bastante enfadonho montar toda aquela estrutura, todo aquele templo, e de repente a nuvem levanta e vai para outro lugar. E sem murmurar, sem dizer uma palavra, desmontava-se o tabernáculo e levava para debaixo da nuvem outra vez. E isso, a nuvem era quem determinava se era um dia, se eram 2, se era uma semana, se era um mês, se era um ano. A primeira vez que nós vamos encontrar esse mover da nuvem é na provisão de Deus, que nós vamos encontrar o povo primeiro ali, aos pés do Monte Sinai. E ela vai se mover e vai levar para Parã. E é ali que é feito o primeiro acampamento. Os israelitas obedeciam ao comando da nuvem. No capítulo 10 do livro de Números, nós vamos encontrar que o Senhor, ele instituiu a Moisés a manufatura de 2 trombetas de prata. E ao som das trombetas, toda a congregação se juntava e seguia a nuvem. Era o sinal, era a maneira que Deus usava para guiar o seu povo. Nós vamos ver que a marcha dos israelitas durante o deserto durou por 40 anos. E é impressionante que em todos esses anos, durante todo o percurso da peregrinação do povo de Israel no deserto, o cuidado de Deus era assombroso, fantástico, espetacular. A nuvem, a presença eficaz, visível de Deus, de sorte que até os seus sapatos e as suas roupas não se envelheceram durante a peregrinação, como um cuidado, um zelo, um carinho especial do amor de Deus para com a nação de Israel. E ao toque da trombeta, o povo se reunia. Era uma forma de obedecer a Deus. E aqui que está um grande segredo, meus irmãos. Saber obedecer a Deus. Este é o segredo. Saber obedecer a Deus. Mesmo que aquilo que a gente às vezes pensa que é irracional, ilógico, a melhor coisa que tem é obedecer. Vale a pena obedecer ao Senhor Deus, mesmo com dano nosso. Às vezes nós não entendemos o agir de Deus, mas é melhor obedecer. A nação de Israel, ela estava sob a proteção da nuvem. Mal se acomodava, já em alguns casos, já tinha que sair de novo, levantar acampamento, desmontar as tendas e ir se abrigar debaixo da nuvem. Isso mostra a obediência. E nós temos que obedecer a Deus. Muitas vezes, é seguro para nós obedecer a Deus e irmos se abrigar em Cristo. Isto é muito importante. Voltando para a lição, o tópico 2, o início da caminhada, a ordem de Deus era para marchar. Nós vamos encontrar o povo saindo do Monte Sinai e indo para Parã. Ao toque das 2 trombetas de prata, que conclamava o povo para marchar. A ordem era para marchar. Era o sinal da partida do acampamento. O povo levantava, juntava todas as coisas que tinham que organizar, botavam no lombo dos animais ou carregavam nas costas e iam se proteger do calor do deserto debaixo da nuvem protetora do Senhor Deus.
Deus disse que as trombetas seriam tocadas quando os judeus estivessem em perigo e também nas festas religiosas. Essas trombetas, elas tinham essa premissa de serem tocadas nas festas religiosas, no começo da marcha. Então, esse tocar das trombetas, esse início da marcha, reporta a uma forma de oração. Nós, quando vamos começar algum empreendimento, nós, quando vamos estar nos despojando para começar alguma coisa que nós estamos planejando, é preciso nós nos prostrarmos em oração e pedir a direção de Deus. Porque nós só conseguimos ver o que é agora, mas o que é depois, o futuro que pertence a Deus, só Deus consegue ver. E aí, se nós pedirmos a orientação, a segurança de Deus estará conosco. E tudo que fizermos será bem sucedido. Assim era a nação de Israel. Ouvia-se o som das trombetas, os unidos das trombetas, tinham que levantar o acampamento e acompanhar em marcha a nuvem que se locomovia ora de um lugar, ora para o outro. No livro de Números, no capítulo 10, o verso de número 29, eu vou fazer uso da palavra do Senhor Deus e vou ler aos irmãos. Diz assim: Então disse Moisés a Robabe, filho de Reuel, o midianita, sogro de Moisés, nós caminhamos para aquele lugar que o Senhor disse, vou-lhe darei. Vai conosco e te faremos bem, porque o Senhor falou bem sobre Israel. Nós vemos aqui uma certa falta de confiança da parte do líder da nação de Israel em convidar o seu cunhado Robabe para ser o batedor, para ser o guia no deserto. Ora, essa sua atitude fez com que a sua confiança pelos seus liderados ficasse um pouco abalada. Isso mostra a fraqueza humana. Assim, mesmo o grande estadista, o grande líder de Israel, Moisés, mostra a sua fraqueza ao convidar o seu cunhado Robabe para ser o guia pelo deserto. E não estava sendo já guiado pela presença de Deus, notoriamente vista pela nuvem durante o dia, pela coluna de fogo durante a noite. Assim, nós vemos que a confiança do líder Moisés, ela foi arranhada neste episódio registrado no livro de Números. Nós vemos que esta falta de confiança de Moisés fez com que o povo olhasse ele com vista meio atravessada. Ora, o homem que falava com Deus face a face, o homem que reluzia a glória de Deus no seu rosto, convidar um parente, parece uma forma de nepotismo, né? Convidar um parente para estar liderando, guiando o povo à terra de Canaã. Mas em tudo isso nós vamos ver a mão de Deus. Deus, de uma forma gentil, de uma forma discreta, vai corrigindo esse ato falho de Moisés. Tanto é que depois nós não vamos mais encontrar nas Escrituras Sagradas a presença do Robabe, do irmão de Zípora. Quando nós vemos essa passagem, nós até entendemos a fraqueza de Moisés, porque o Robabe, ele era um homem acostumado ao deserto. Ele seria os olhos de Moisés, conforme Moisés escreve em Números capítulo 10, no versículo 31. Ele seria a visão de Moisés. Mas olha só como é estranho. A visão do homem, ela é linear, só consegue vislumbrar o que está ao alcance dos olhos no seu horizonte. A visão de Deus é vertical. Deus vê de cima para baixo e contempla tudo.
Mas este ato falho de Moisés, a Bíblia vai mostrar que o Senhor Deus repreendeu. Depois, o Senhor repreendeu Moisés. E Moisés então aprendeu a confiar em Deus. Confiar em Deus é tudo, irmãos. Confiar no Senhor. Ter a nossa confiança no Senhor Deus é tudo que um homem pode necessitar. Mesmo não sabendo, mesmo não entendendo o porquê, os motivos, as circunstâncias, mas é melhor confiar sem entender. E a lição que nós estamos estudando vai trazer no subitem 3 o primeiro pecado do povo, que é o pecado da murmuração. O Senhor sempre esteve presente com o seu povo, o Senhor esteve sempre cuidando do povo. Mas a fraqueza dos líderes, a fraqueza dos homens, elas infelizmente ocorrem. E também existem as rebeliões. Se os líderes falham, o povo também falha. A nação de Israel falhou. Começou uma murmuração entre o povo. Era uma forma de ingratidão por causa da comida. Por causa da comida. Deus proveu no deserto algo semelhante à semente de coentro, com gosto doce, que caía durante a noite como uma forma de orvalho. E o povo, quando acordou pela manhã e viu aquilo, perguntou: o que é isso? Daí o nome maná. Maná no hebraico é o que é isso. E o povo começou a se alimentar daquilo. Havia uma porção determinada para cada dia a porção para o indivíduo, e no sábado a porção dobrada. E o povo era alimentado pelo pão do céu. Assim como hoje nós somos alimentados pelo pão da vida que desceu do céu, que é Jesus Cristo nosso Senhor. Era um privilégio para a nação de Israel comer aquilo, comer o maná. Era a provisão de Deus no deserto. Mas o povo se enfastiou. O povo não quis mais comer maná. O maná não fazia mal. O maná era saudável. O maná era algo divino. A bênção de Deus que vem do céu para o sustento do ser humano. E mesmo assim o povo murmurou. Lembrou-se dos alhos, das cebolas, dos alhos porós que comiam no Egito, dos peixes. E a murmuração se deu por causa da comida. E Deus levou em consideração isso. Isso foi uma ofensa para Deus. A murmuração é uma ofensa para Deus. Deus se irou com aquilo. E acendeu-se na periferia do acampamento dos israelitas um fogo da parte de Deus que consumia os murmuradores. Aquele lugar passou a ser conhecido como Taberá, porque o fogo de Deus se acendeu entre nós e consumia os murmuradores. E morreram muitos israelitas pelo castigo dessa rebelião. Essa ingratidão se vê atualmente em muitos cristãos que já não dão mais graças pelo pão. Todos os dias nós devemos ser gratos pelo pão diário, o pão de cada dia, o sustento que o Senhor nos dá. Lembra-se da oração de Cristo, que Jesus ensinou, a oração do Pai Nosso? O pão de cada dia nos dai hoje. Devemos ser gratos pelo cuidado que Deus tem conosco. É Ele quem nos dá a provisão de termos a bênção da alimentação na nossa mesa. Os israelitas agiam como criança mimada, que não queriam comer o brócolis, não queriam comer o bife, sabe? Reclamando da comida. Assim eram os israelitas. Moisés, servo do Senhor, era quem
conduzia o povo, quem liderava o povo, quem tratava das causas do povo, e era algo bastante pesado para Moisés. O seu sogro, o Reuel, que nós já citamos, ele viu Moisés ficando o dia inteiro tratando das demandas do povo. E o aconselhou para que ele repartisse a responsabilidade entre o povo. O sábio conselho do seu sogro fez com que Moisés buscasse a Deus, e o Senhor o orientou que ele deveria ter a sua carga aliviada, delegando ordens também a outras pessoas do povo. E foram selecionados 70 anciões. 70 anciões. Está registrado este episódio no capítulo 11, a partir do verso 16 do livro de Números. O Senhor pediu que Moisés escolhesse dentre o povo homens sábios, para que fosse também líderes como Moisés. O Senhor Deus retira de sobre a vida de Moisés parte do seu espírito que está sobre a vida de Moisés e reparte com esses 70 anciões. Esses anciãos, eles vão ajudar Moisés na administração, em cuidar do povo. Nós vemos aqui Deus levantar cooperadores para Moisés. A carga que Moisés carregava era uma carga bastante pesada. E nós vemos que na caminhada com Deus, pelo deserto a cada dia, os nossos limites humanos, eles são testados. E Deus estava com Moisés, mas Moisés era homem. E os seus limites também eram testados no deserto. Moisés é considerado pela palavra de Deus como o homem mais manso da terra. E num dia ele perdeu a cabeça e falou duramente. Ele agrediu. Ele bateu na rocha, quando na verdade era só para falar. E ele não sabia que aquela rocha era Cristo. E por conta disso, nós sabemos a história, ele não conseguiu entrar na terra prometida. Até os líderes são testados no deserto. E nós temos que entender que os líderes também são de carne e osso. São humanos. Não existe super-heróis, super-homens que são líderes. Os líderes também são sujeitos à queda, são sujeitos às fraquezas. Então o Senhor monta uma equipe. O Senhor Deus monta uma equipe com 70 anciãos para auxiliarem Moisés. E dividiu assim a carga que Moisés carregava de ser juiz, de ser líder, de ser o governador, quem presidia toda aquela multidão. Nós vamos ver a ação de Deus neste levantar dos cooperadores. E o que é mais impressionante é que logo quando os anciãos são levantados para auxiliar Moisés, vem a primeira prova. E qual é? A comida. Deus, ele se indignou com a murmuração por causa da comida. E o que ele faz? Ele enviou codornizes, codornas. Essas aves que a gente conhece aqui no naquela ocasião. Observem que é muita carne e o povo começou a comer. E estavam felizes, satisfeitos, porque comer carne é muito bom, desde que se coma com moderação. E enquanto eles comiam, ainda quando a carne estava nos seus dentes, Deus enviou uma praga. Olha que coisa terrível. Mais uma, né? Já tinha feito acender o fogo de Deus na periferia do arraial. E agora, enquanto o povo estava se refastelando, comendo com prazer, com gozo, de forma mais exagerada, cumprindo com um deleite o pecado da gula, Deus mandou uma praga no meio do povo.
que Deus fez? Feriu o povo com uma praga muito grande. A Bíblia não expõe que tipo de praga foi essa. Mas o certo é que morreram muitos dos hebreus naquela ocasião, porquanto ficou ali um sepulcro dos desejos. Os que morreram naquele dia foram enterrados e aquele lugar se chamou Sepulcro dos Desejos. Túmulo dos desejos, sepulcro da concupiscência, que do original Kibrot Hataavá. Está no Números capítulo 11, verso 34. Kibrot Hataavá. Então os irmãos vejam que duvidar, que murmurar, é pecar contra Deus. E o pecado da murmuração teve as suas consequências. Nós vemos que depois que Deus divide a carne, melhor dizendo, divide a carga para os anciãos, nós vamos entender que Deus, embora sendo bom, sendo fiel, e o povo murmurar, agir daquela maneira, as melhores decisões foram tomadas pelos cooperadores de Moisés. Moisés agora está não mais sozinho, mas está se sentindo mais tranquilo, mais aliviado. Deus é bom, meus irmãos. Se Moisés estivesse sozinho nessa condição de estar administrando, cuidando, zelando, orientando, educando, ensinando o povo, certamente nesse episódio ele teria sucumbido em ver a mortandade dos seus patrícios, em ver a murmuração, a ganância pela gula do povo, o pecado cometido contra Deus. E nós vamos ver que a Bíblia, ela é maravilhosa. Quando nós estamos vencendo um processo, logo vem outro. Quando já estamos passando por uma dificuldade, quando nós pensamos em respirar, tomar fôlego para continuarmos a caminhada para o céu, logo vem uma outra adversidade, logo vem uma outra situação. Moisés havia sido auxiliado por Deus, tinha acabado de receber 70 cooperadores. Aí surge a insubmissão. Mais uma carga administrativa que Moisés vai enfrentar agora. A insurgência dos seus dois irmãos, Arão e Miriam, no capítulo 12. Mas esta é uma aula que vai ficar para uma próxima oportunidade. Nós vamos ficar só com esta situação de ver o cuidado de Deus, o zelo do Senhor em guiar o povo no deserto, em manter a nação de Israel, mesmo com tanta murmuração, Deus cuidando, Deus protegendo, Deus amando aquele povo, Deus cuidando, dando oportunidades. E isto é maravilhoso aos nossos olhos. O escritor aos Hebreus, ele mostra no último versículo, nos últimos versículos do capítulo 11, Epístola Universal aos Hebreus, no capítulo 11, que todos estes, falando a respeito dos homens de fé, dos legados que eles deixaram para nós, inclusive a nação de Israel no deserto, eles não alcançaram a promessa, embora tenham alcançado o testemunho pela fé. Porque Deus, provendo alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. Isso quer dizer que a nação de Israel é um espelho para a igreja. Onde eles erraram, nós como igreja, nós não podemos errar.
A nação de Israel é nos deixada como um modelo a não ser seguido. É claro, no que diz respeito à obediência, ao zelo, ao amor pelas coisas de Deus, isso nós devemos seguir. Mas quanto à murmuração, quanto aos pecados que a nação de Israel cometeu, nós não podemos incorrer. A Bíblia nos dá o exemplo para que nós não cometamos os mesmos erros. E como igreja de Deus, como povo do Senhor, que caminha no deserto dessa vida para o céu, Deus, e nem tampouco murmurar contra o Senhor. Fique com essa boa aula. Que Deus em Cristo, através do Espírito Santo do Senhor, vos oriente em tudo para que sejamos dignos de, naquele dia, sermos arrebatados para encontrar com o Senhor nos ares. Um grande abraço e a paz do Senhor.